Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 8ª aula deste módulo 5, tratando sobre a Epístola de 1 João. Hoje estamos no capítulo 2, versículo 28, em que a gente menciona aqui, na última aula, na verdade, nós trabalhamos essa ideia aqui, né? Quando ele diz no versículo 28, filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então, se a gente tem esse texto aí, a gente tem essa palavra, tenhamos confiança. Quando ele se manifestar, nós tenhamos confiança e dele nós não nos afastemos, certo? Então, nós temos aí uma colocação aí, inclusive, com uma forma verbal diferente, né? Se eu não me engano, a gente tem aqui um subjuntivo, tá? Que é uma forma, essa ideia do tenhamos, do façamos, é com essa ideia, certo? Então, quando nós temos aqui, exatamente, é um subjuntivo auristo, né? Nós temos aqui no grego, a gente tem as hithomen, que é não... Primeiro nós temos homen, aqui eu tô falando em grego e é mais fácil mostrando, né? Então, homen, para que tenhamos confiança e não nos afastemos, certo? Não nos afastemos do que? Não nos afastemos dele, certo? Não nos afastemos envergonhados, certo? A expressão aqui para as hithomen, certo? As hithomen. Exatamente, sentir-se envergonhado, então para que nós não nos afastemos envergonhados na sua vinda, que é essa ideia aqui, tá? Então, como a gente já na última aula já explicou, parresian, como essa palavra importante que significa ousadia, coragem, né? Então, para que nós tenhamos confiança e não tenhamos vergonha. E sabe o que eu acho interessante aqui é que João já começa colocando essa ideia, né? Tenhamos ousadia, não tenhamos vergonha. Ele gosta de fazer essas ligações. Se você prestar atenção, ele gosta de fazer, colocar isso aqui desse jeito, né? Ou seja, ele coloca os pontos de uma forma às vezes binária, né? Isso é isso e não é isso. Para que vocês tenham santidade, né? Para que vocês não pequem. Isso é mentira e não é verdade. Então, ou isso é verdade e não é mentira. Ele muitas vezes é redundante assim, eu acho bem interessante isso. É uma ênfase bem própria de João, certo? Então, nós temos aqui, para que não nos afastemos envergonhados. E aí, temos aqui, ó, envergonhados apautu, certo? Apautu. Lembrando que esse ap aqui é o apó, é a preposição apó, e aqui ela é de uma certa forma abreviada e fica só com esse apóstrofo aqui, né, como a gente chama em português, para marcar uma abreviação. E o apó congenitivo tem a ideia de origem, então tem a ideia de para que nós não nos afastemos dele, certo? Então, esse afastemos aqui, ó, afastemos, na verdade, não nos envergonharmos, né? Essa é a ideia, não nos envergonharmos. E não nos envergonhemos ou não venhamos a nos afastar, na atualizada tem e não nos afastemos, certo? Não nos afastemos, não nos envergonhemos. Eu não sei exatamente porque tem o afastar-se, porque outras traduções elas têm a ideia do afastar, mas outras não têm. Eu acredito que o afastar-se ele vem desse apó aqui, ó, certo? Se fosse só o aisrintomen, né? Até a gente que já leu o grego com uma certa frequência, fica difícil. Aisrintomen, isso aí. Até isso aqui, ó, o nos envergonharmos, para que não nos envergonhemos, está aqui.
Mas como nós temos o ap ao tu, traz essa ideia de como uma espécie de separação nesse envergonhar-se. A gente tem outras traduções aqui. A Revista Corrigida diz: não sejamos confundidos com ele na sua vinda. Já é uma tradução um pouco diferente. A Corrigida Fiel também traz essa ideia. Já a New King James fala not be ashamed before him at his coming. Então não traz a ideia do afastar-se. Eu posso ver aqui, provavelmente o que nós temos aqui é uma ligação é uma discussão um pouco relacionada à tradução, certo? É um pouco relacionada à tradução, em que a gente tem algumas vezes a gente tem uma discussão em que alguns pensam de um jeito, outros pensam de outro com relação a essa tradução. De todo modo, fica claro aí que nós temos, para que não nos envergonhemos dele. E aí nós temos ente parousia. Essa palavra parousia é a palavra tão importante teologicamente, porque ela diz respeito à vinda de Jesus, tá? É claro que ela pode dizer respeito ao aparecimento de outras pessoas e tal, mas em termos teológicos, quando ela aparece, ela se refere à vinda de Jesus Cristo, a sua segunda vinda, o seu aparecimento, literalmente seria isso. Então, parousia é essa ideia de vinda, tá? Temos essa palavra aparecendo várias vezes no Novo Testamento. Deixe-me puxar aqui para quantas vezes ela aparece. Parousia aparece no Novo Testamento. Se juntarmos com a Septuaginta, ela vai aparecer aí 28 vezes. Mas como eu quero somente no Novo Testamento, ela aparece 24 vezes. Então, parousia 24 vezes, não só em termos de frequência, mas em termos da sua significação teológica, ela tem a sua importância, certo? Sua significância. Então, a parousia. Então, para que nós não venhamos a nos envergonhar, ou não nos envergonhemos dele, ou da presença dele, seria mais ou menos essa ideia aí, na parousia ao tu, certo? Na sua parousia, na sua vinda. Muito bem, muito bem. Nós temos o autor aqui, só para completar a ideia, tá? O autor, e esse nosso autor aqui, ele tem a ideia dele. Se você prestar atenção, nós temos aqui o autós, o autor é o autós no genitivo, sendo no genitivo traduzido aqui como dele. Beleza? Muito bem, vamos adiante. Vamos para a nossa análise desse texto. Então, pessoal, vamos para a nossa análise aqui do capítulo 1, do capítulo 1, versículo 22, versículo 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Bom, quando João começa aqui, ele diz, né, kai nun teknia menete en auto. Lembrando aqui, já de começo, quando ele fala filhinhos, kai nun teknia, aqui ele tá, né, kai nun teknia, filhinhos, e agora, filhinhos, filhinhos, agora, pense nisso, tá? Ele tá chamando a atenção, é uma exortação clara. João está preocupado com aqueles irmãos e ele diz kai nun teknia. Para mim, essa expressão, esse jeito como ele começa aqui, é um jeito muito próprio de quem, obviamente, ama aqueles irmãos, tá? Esse jeitão aqui, kai nun teknia, filhinhos, agora. É como eu fico imaginando um pastor preocupado com aqueles irmãos e diz assim, olha irmãos, por favor, prestem atenção, agora façam isso, tá?
permaneçam nele. Agora, filhinhos, agora. Então, se você prestar atenção, é realmente um tom de, sabe, de quem quer chamar a atenção com o cuidado pastoral para com aqueles irmãos. Então ele diz: olha, irmãos, preste atenção, filhinho, vocês são os meus filhos, né? Não, eu já falei um tanto o suficiente sobre essa questão do filhinhos, mas sempre que ele se remete novamente, essa afeição pastoral, esse cuidado, ele aparece. Então ele diz: olha, filhinhos, agora filhinhos, tá? Essa afeição pastoral, ela é mostrada. Deixa-me trazer aqui com a letra azul, a cor azul, para ficar melhor pra gente. Então, essa afeição pastoral pelos irmãos, então eles chamam esses irmãos de filhinhos. E a ação fica claro, certo? Nós temos aqui o menete, tá? Menete, permanecei. Ou seja, permaneçam nele. Aqui nós temos o imperativo. Menete é um imperativo, então façam isso. Permaneçam. Permaneçam em quem? Permaneçam, obviamente, nele, tá? Então, filhos, permaneçam nele. Quando você presta atenção nisso que ele está colocando aqui pra gente, especialmente nesse contexto, ele fala para aqueles irmãos, quando ele diz aqui permaneçam nele, ele está trazendo a ideia, já que no versículo 17, ele diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e vocês não têm necessidade de que ninguém ensine nada mais para vocês, vocês já sabem o que vocês precisam saber. Ou seja, a ideia é clara pra gente. Vocês já sabem o que vocês precisam, vocês já têm a unção, que é o Espírito Santo habitando dentro de vocês, vocês já têm tudo de que vocês precisam, vocês não precisam de mais nada. Então permaneçam nele, é só isso que vocês têm que fazer agora. Permanecer nele, naquilo que vocês aprenderam desde o princípio, no próprio Senhor Jesus Cristo. E aí ele traz pra gente uma razão agora, tá? E eu sempre chamo a atenção, nunca vou enfatizar tanto quanto suficiente, quanto eu deveria, a palavra rina, certo? Porque a palavra rina, se você deve lembrar que ela significa o para que. Para que, a fim de que, então ela indica certamente propósito. Então, se ela indica propósito, o que é que nós fazemos com ela? Nós prestamos atenção nela. A fim de que, então, permaneçam. Por que eu tenho que permanecer em Cristo? Por que eu tenho que permanecer nessa mensagem que eu ouvi desde o princípio? Por quê? E ele diz: Rina ean fanerothei, certo? Rina ean, quando ele fanerothei se manifestar, tenhamos homen, tenhamos parresia, tenhamos ousadia, tenhamos coragem. Ora, se eu permanecer em Cristo, quando ele se manifestar, eu vou ter coragem. É muito simples. É interessante porque quando Jesus é comparado como aquele que é o ladrão na noite, ou então como um senhor que vem como sem avisar, se Cristo aparece e eu estou preparado, a ideia fica muito clara. Nós vamos estar tranquilos quando ele aparecer, se nós estivermos preparados. Ou seja, no caso que ele diz, permaneçam nele, não vão se desviar, porque um dia ele vai vir. E quando ele se manifestar, nós tenhamos coragem, confiança, ao invés exatamente de vergonha ou de um afastamento. Não, Jesus está vindo, então não posso, porque eu não estou preparado. A ideia é exatamente dizer para aqueles irmãos: se preparem, estejam permanecidos nele, permanentes nele. Por quê? Porque quando ele se manifestar, você tenha coragem, ousadia, clareza de coração, de que você vai encontrar com o seu Senhor em quem você está permanente, ou seja, em quem você está próximo, tá? E eu acho interessante porque, como eu cheguei a mencionar antes, nós tenhamos parrecian e não tenhamos as homen, e não sejamos envergonhados. Como eu coloquei também, essas colocações aqui, elas são colocações de alguém que está trazendo um contraste muito claro, tá? Qual é o contraste? Parreciam e homen, parreciam, tenhamos ousadias e não sejamos envergonhados. Então, há claramente um papel de antítese aqui entre esses dois elementos, tá? Tenhamos
parresian, tenhamos coragem, ousadia e não sejamos envergonhados dele. Fica muito claro aí, e a aplicação disso é óbvia, certo? Nós precisamos ter ousadia na presença de Cristo, mas essa ousadia ela só vem se, obviamente, se nós estivermos permanentes nele, ou seja, se nós permanecermos nele, aí sim nós teremos parresian e não vergonha, né? Nós teremos ousadia e não seremos envergonhados. E a referência, como você percebe aqui, é uma referência à futura vinda de Cristo, certo? Sendo a razão para esses irmãos permanecerem nele. Nós temos o rina, o a fim de que, né? Porque quando ele se manifestar na sua parousia, tá? É interessante porque são duas palavras ligadas à sua parousia. Quando ele se manifestar e a sua parousia. Então, a vinda de Jesus ela fica muito patente aí com relação à razão pela qual esses irmãos, o propósito pelo qual eles deveriam permanecer em Cristo. E essa palavra parousia, certo? Então aqui onde eu estou mostrando exatamente aqui, a palavra parousia ela é usada no Novo Testamento de várias formas, certo? De várias formas e várias vezes. Algumas vezes ela aparece relacionada à ideia de alguém em algum lugar. Tá? Então, alguém que aparece ou está presente. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Arcaico, porque eles supriram o que da vossa parte faltava. Então, essa vinda aqui é a parousia, tá? Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a parousia de Tito, a vinda de Tito. E não somente com a sua chegada, sua parousia, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Então, remete-se à chegada de pessoas de uma forma comum. Aqui também, as cartas com efeito dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Então, uma presença de alguém é trazido como parousia, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha parousia, pela minha presença, o meu estar com vocês. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha parousia, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, o que nós temos aqui também é a ideia de parousia sendo colocada de uma forma comum para falar de chegada ou presença de pessoas. Mas, obviamente, as palavras na Bíblia, elas vêm certamente de um significado comum, ordinário, que é utilizado ali, mas às vezes é atribuído a elas um significado mais teológico. Isso é bem comum na Escritura. Então, quando a gente tem aqui com relação a Jesus, a pessoa encarnada de Jesus, em 2 Pedro, a gente vê: por que não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então aqui ele não está falando da vinda de Jesus, da segunda vinda, ele está falando da primeira vinda, tá? Da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eles foram testemunhas oculares da sua majestade. Então, obviamente, o contexto aí não é segunda vida, o contexto aí é a primeira vida, porque eles contemplaram, eles viram aquilo, tá? Mas o ponto é, a palavra parousia sendo utilizada para falar de vinda, primeiro de pessoas comuns, depois ela é falada com relação à vinda de Jesus, a primeira vinda, depois ela é utilizada em termos da vinda do futuro iníquo, aliás, a vinda futura do iníquo, quando a gente tem aqui em 2 Tessalonicenses 2:9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Então, o aparecimento aqui também é a palavra parousia, tá? Também é a palavra parousia. E, finalmente, a vinda do dia do Senhor, aqui para os textos que não são especificamente a segunda vinda, a gente tem aqui esperando e apresentando a vinda do dia de Deus por causa do
qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, todas essas acepções aqui são acepções da palavra parousia de uma forma com relação à vinda, aparecimento e tal. Contudo, a maior parte das vezes que a palavra parousia aparece no Novo Testamento é isso aqui, ó, em referência à vinda de Cristo como Filho do Homem ou como o Senhor, tá? Então, se você notar aqui, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua parousia. Parousia. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua parousia, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Senhor Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Parousia. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficamos até a parousia do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na parousia de nosso Senhor. Irmãos, no que diz respeito à parousia do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, olha aí, parousia, segunda vinda. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua parousia, da sua vinda. Sede, pois, irmãos, pacientes até a parousia do Senhor, eis que o lavrador aguarda com paciência. Então a relação aí com relação à segunda vinda de Cristo. E dizendo, onde está a promessa da sua parousia, da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E 1 João 2,28, filhinhos, agora permanecei, pois, nele, para que quando ele se manifestar, temos confiança dele, não nos afastemos envergonhados na sua parousia, na sua vinda. Então, esses pontos aqui deixam claro para a gente o quê? Que a vinda do Senhor, a questão escatológica, deve ser a razão para nós cuidarmos em estarmos permanecidos em Cristo, para que nós mantenhamos a nossa fé nele, já que ele vai vir, ele vai se manifestar e nós precisamos estar preparados, prontos para isso. Então, o que significa a ideia aqui sobre ter confiança, ter aquela parresia, como a gente falou, né? É algo explicado logo após pela ideia de não ser envergonhado. Então, aquela relação antitética que eu mostrei aqui em cima, essa relação aqui, tá? Essa relação aqui, ó. Schomen parhesien kai me ais tomen apautu. Então, para que tenhamos parhesien, ousadia, e não sejamos envergonhados da presença dele. Como é que a gente entende isso melhor, tá? A ideia aqui, basicamente, é mostrar que isto é algo que está ligado ao que o autor falou lá no capítulo 4, versículo 17. O que ele diz lá? Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos parhesien, pois segundo ele, ou seja, mantemos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo, tá? Então a ideia aqui é falar do dia do juízo, falar de que a gente precisa ter confiança, certo? Então, se as pessoas permanecerem em Cristo, seguindo o ensino do que eles haviam falado e ouvido desde o princípio, e que a própria unção que eles tinham trazia clareza para eles, então, quando Jesus vier julgar seu povo, eles poderão ter confiança e não se envergonhar da sua presença. Ora, eles já haviam ouvido desde o princípio, Cristo já os havia ensinado, eles tinham recebido a unção, o Espírito Santo habitando neles. Do que mais eles precisavam? Eles não precisavam de mais nada, agora era permanecer. E lembra que eu cheguei aqui a mencionar algumas vezes,
O que o cristão tem que fazer, né? Qual é a ideia? O que ele precisa fazer sobre a vida cristã, né, com relação ao que ele aprende? Não tem muita coisa nova na vida cristã, certo? O que você na sua vida cristã precisa fazer? Você precisa permanecer. É isso. Você precisa permanecer. Então não é que você vai sempre aprender coisas absolutamente novas, no sentido de novas doutrinas. Não. A doutrina está lá, precisamos aprender, conhecer dela e temer a Deus. E no mais é permanecer. A nossa luta na vida cristã não é por aquilo que é novo, é para permanecer naquilo que é velho. Velho no bom sentido, né? Aquilo que é desde o princípio, no que nós ouvimos desde o princípio. A luta da vida cristã é permanecer, não é chegar necessariamente, não é aderir necessariamente, é permanecer, chegar na igreja. Muitas pessoas chegam, a rotatividade nas igrejas é algo impressionante. Às vezes a gente chega na igreja em um ano e depois você por alguma razão viaja, vai para o seminário, no meu caso, quando a gente volta a igreja mudou muito. Muitas pessoas mudaram, foram para outras igrejas, algumas pessoas se desviaram, outras pessoas saíram daquele meio. E é isso. A luta da vida cristã não é chegar. A luta da vida cristã é permanecer. Por que precisamos permanecer? Porque um dia Jesus Cristo vai vir julgar na sua parousia e nós precisamos estar preparados, ter confiança, ousadia e não vergonha na presença dele. Ok? É isto, que Deus os abençoe. Na próxima aula a gente continua aí no versículo 29, já que a gente entrou em uma nova sessão. Na última aula a gente entrou no 28 e eu não anunciei que a gente tinha entrado numa nova sessão, mas agora sim é bom colocar isso, mas na próxima aula eu explico isso melhor. Beleza? Grande abraço, até mais, valeu!